Às vezes, tudo para. As mensagens diminuem, as pessoas se afastam, o mundo segue, mas você fica. É difícil explicar esse tipo de silêncio. Não é barulhento como a dor, não é urgente como a perda, mas pesa. E pesa fundo. Você tenta seguir com as coisas, mas algo ali dentro não responde mais como antes. E é nesse espaço estranho entre o que você sente e o que não consegue dizer que nasce uma pergunta silenciosa: será que tem algo errado comigo? Mas e se não for erro? E se essa solidão não for castigo? E se for chamada? Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, a vida retira tudo o que distrai, para que você veja o que ficou. E quase sempre, o que ficou é você. Sem os outros, sem os papéis, sem o ruído. Só você. E o que sobrou. Esse momento, o que parece ser o fundo, talvez seja só o início de um retorno. Não para fora, mas para dentro. Para um lugar que você passou tempo demais evitando. Tem dias em que você está entre pessoas, mas sente como se ninguém estivesse realmente ali. Você ri, responde, participa, mas algo não encaixa, como se você estivesse assistindo sua vida de fora, vivendo por reflexo. É difícil explicar, porque não é tristeza, não é raiva, é um tipo de distância. Uma distância que começou devagar, talvez quando você precisou ser ouvido e ninguém percebeu. Talvez quando você começou a esconder o que sentia para não parecer frágil. E a partir daí o afastamento não foi físico, foi interno. Você foi se calando por dentro, mesmo continuando presente. E aos poucos parou de ser alcançado. Não porque os outros não tentam, mas porque você já não se mostra mais. E é aí que a solidão se instala. Não no quarto vazio, mas no coração abafado. Você está ali, mas não está. Você conversa, mas não se conecta. Você sente, mas guarda tudo para si. Essa desconexão é silenciosa, mas ela cresce e chega num ponto onde você se acostuma com a ausência, com o silêncio, com a falta. Mas isso não significa que você perdeu. Significa que algo em você ainda não foi ouvido. E talvez seja essa a função do vazio: amplificar o que você sempre tentou calar. A solidão pode parecer um castigo, mas às vezes ela funciona como uma limpeza. Você perde pessoas, mas talvez não eram presença, eram ruído. Você se afasta de lugares, mas talvez eles só te lembravam de quem você não queria mais ser. Você para de forçar conversas e percebe que algumas conexões só existiam por insistência. É como se, em silêncio, a vida fosse tirando o que não sustenta mais sua estrutura. E no começo isso assusta, parece abandono, parece vazio. Mas com o tempo, você percebe que algumas perdas não te enfraquecem, elas te revelam. Porque com menos ao redor, fica mais fácil ver o que sobrou. E o que sobra, quase sempre, é o que é verdadeiro. Maquiavel dizia que o poder revela quem somos, mas às vezes é a perda que faz isso, porque quando tudo sai, você deixa de atuar. E o que aparece no fundo não é um novo você, é o que sempre esteve ali, esperando o mundo silenciar. A solidão limpa, mesmo sem pedir permissão. E o que ela deixa pode parecer pouco, mas talvez seja tudo. Existem momentos em que você sente que está se perdendo, mas na verdade é o contrário. Você está se soltando de algo que já não era mais você. E isso dói,
Porque até então, você acreditava naquele papel. Naquela voz que dizia: você precisa ser isso, agir assim, viver daquele jeito. Era confortável, era aceito, era previsível. Mas era um personagem. E quando ele começa a morrer, não há despedida. Só silêncio, desorientação e uma sensação profunda de vazio. Eckhart Tolle diz: a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele surge da identificação com uma falsa imagem de si mesmo. E quando essa imagem racha, a dor vem. Não porque você perdeu algo real, mas porque se apoiava em algo frágil. A solidão, nesse ponto, não é apenas a ausência dos outros, é a ausência da versão de você que já não sustenta mais quem você está se tornando. É difícil, porque não há certezas, não há mapa, só ruínas internas e o medo de que nada vá surgir no lugar. Mas talvez essa não seja uma perda. Talvez seja um reinício. Porque antes de nascer de novo, algo precisa morrer. Existe um ponto na caminhada em que ninguém te acompanha mais. Não por maldade, mas porque ninguém conseguiria mesmo. É um lugar silencioso, interno, onde não há conselho, nem distração, nem plateia. Só você e aquilo que ficou quando tudo desabou. Joseph Campbell escreveu: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Mas entrar exige coragem. E essa coragem não vem do mundo, vem do esvaziamento dele. Você já não precisa agradar, nem provar, nem convencer ninguém. Porque nesse ponto da jornada, o que importa não é o que os outros pensam de você. É o que ainda resta aí dentro quando tudo que era externo silencia. Esse lugar é árido, sem elogios, sem vitórias rápidas. Mas é onde algo verdadeiro começa a emergir. Não uma nova identidade, não uma versão melhorada, mas presença. A consciência limpa de quem sobreviveu ao colapso. E saiu de lá com os olhos menos ansiosos e com o silêncio como um novo alicerce. Você nunca foi fraco por ter ficado sozinho. Você só estava sendo guiado até esse ponto. O ponto onde ninguém vai com você, porque só você pode voltar de lá diferente. Depois de tanto ruído, tanto movimento, tanta busca, vem o silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que não está completamente só. Não porque alguém apareceu, mas porque você voltou. Voltou para esse corpo, para esse momento, para esse chão. É como reencontrar um velho conhecido, mas ao olhar nos olhos dele perceber que era você o tempo todo. Anthony de Mello dizia: a tristeza é o preço que pagamos por termos estado ausentes de nós mesmos. E talvez por isso a solidão tenha doído tanto. Porque mais do que a ausência dos outros, ela escancarou a ausência que você mesmo se impôs. Você estava longe, mesmo estando aqui. E agora, nesse lugar silencioso onde ninguém mais entra, você começa a sentir algo que não vinha mais de fora. Presença. Não é uma resposta, nem uma solução. É só a sensação de que há algo vivo dentro. Algo que não precisa provar nada, que não exige nada, que apenas é. E essa presença, por mais discreta que seja, começa a te lembrar do que você esqueceu. Você ainda está aqui. E isso ainda pode significar alguma coisa. Você passou pelo silêncio, pela ausência, pela confusão de não saber mais quem era. E agora, mesmo sem grandes respostas, sem aplausos, sem luz no fim do túnel, você sente. Algo permanece. Não veio de fora, não é novo, mas ficou. Ficou mesmo quando tudo saiu. Mesmo quando você quis desistir. Mesmo quando não fazia mais sentido continuar.
ficou. Porque era você. Rainer Maria Rilke diz que a única jornada é aquela que acontece dentro de nós. E essa jornada, mesmo que não tenha mapa nem testemunhas, te trouxe até aqui. Você não saiu com fórmulas, nem com certezas, mas saiu com algo mais valioso, a lembrança de que ainda existe alguém aí dentro, alguém que ainda sente, ainda busca, ainda respira, e que talvez a solidão não tenha sido o fim de tudo, mas o começo de um reencontro. Se esse vídeo falou com você, é porque o silêncio te levou até onde ninguém mais poderia. Compartilhe com quem ainda carrega esse vazio e precisa lembrar que ele também tem sentido.